Vamos mergulhar hoje numa das reuniões familiares mais dramáticas e tensões de toda a Bíblia, lá no livro de Gênesis. É uma história que se desenrola depois de 20 anos de medo, de uma rivalidade profunda entre irmãos e que termina com uma reconciliação que, sinceramente, ninguém esperava. Pensa nisso de verdade. 20 anos. É muito tempo. Foi o tempo que Jacó passou longe depois de enganar seu irmão Esaú, levando a bênção e o direito de primogenitura. Agora ele está voltando para casa, e aí vem a notícia: Esaú está vindo ao seu encontro e não está sozinho. A notícia o deixa apavorado. Então vamos entrar na história. O cenário é esse. Jacó, depois de anos e anos no exílio, está finalmente chegando perto de casa. Só que tem um obstáculo gigantesco no caminho. O irmão, Esaú, que ele não vê desde aquela separação super amarga. E aqui o medo de Jacó vira pânico total. 400 homens. Isso na cabeça de Jacó não é um comitê de boas-vindas, né? Isso parece um exército pronto para a guerra. A ameaça é real, é iminente e ele precisa de um plano para ontem. E é aqui que a gente vê a mente estratégica de Jacó em plena ação. Ele não se desespera, ele planeja. Ele organiza a própria família numa espécie de formação de defesa. Primeiro, as servas e os filhos delas. Depois, Lia com seus filhos. E por último, na posição mais protegida possível, sua esposa mais amada, Raquel, e o filho José. É uma hierarquia bem clara que mostra não só o medo dele, mas quem ele mais queria proteger. Mas o plano de Jacó não era só sobre posicionamento. Ele sabia que não ia vencer na força. A aposta dele foi outra, uma demonstração radical de submissão. Agora, olha que interessante essa virada. Apesar de ter colocado a família em segurança, Jacó toma para si a posição mais vulnerável de todas. Ele não se esconde atrás de ninguém. Ele vai na frente, completamente exposto, caminhando direto para o perigo. E esse gesto mostra a profundidade da estratégia dele. Se curvar 7 vezes não era um simples zoe. Naquela cultura, no Antigo Oriente Próximo, isso era um ato de vassalagem, o tipo de respeito que se mostrava a um rei. Jacó estava dizendo, sem usar palavras: eu não sou uma ameaça, eu sou seu servo. Bom, tudo isso leva a um momento de tensão máxima. Jacó preparou sua defesa, fez seu gesto de humildade e agora chegou a hora da verdade. A reação de Esaú ia definir absolutamente tudo. E então, o inacreditável acontece. A expectativa de Jacó era de um confronto. Ele estava pronto para o pior. Mas a realidade foi o oposto. Esaú não avança com uma espada na mão. Ele corre de braços abertos. Em vez de vingança, o que ele oferece é um abraço, um beijo e lágrimas. A realidade não podia ser mais diferente do medo que consumia Jacó. E essa frase tão simples, ela carrega o peso de 20 anos. Não foi só Jacó chorando de alívio, foi um choro compartilhado. É a liberação de décadas de mágoa, de ressentimento, de saudade, de ambos os irmãos. A reconciliação foi mútua, foi profunda, foi emocional. Depois de toda essa emoção, eles começam a conversar. E é aqui, nesse diálogo sobre os presentes que Jacó tinha enviado na frente, que a gente vê essa reconciliação se tornando algo concreto. Esaú pergunta basicamente: para que tudo aquilo que eu vi no caminho? Aqueles rebanhos eram a tentativa de Jacó de comprar o perdão, um presente enorme para tentar acalmar a raiva do irmão. E Jacó confirma: era para achar favor aos olhos de Esaú. E a resposta de Esaú é de uma generosidade incrível. Ele não quer pagamento. Ele o chama de meu irmão, não de rival. É como se ele dissesse: você não precisa comprar o meu perdão. Você já o tem. A dívida foi perdoada. Jacó, que mal consegue acreditar no que está acontecendo, responde com uma das frases mais fortes da Bíblia. Para ele, ver a aceitação no rosto do irmão foi uma experiência quase divina. Foi a graça em forma humana. Mesmo assim, Jacó insiste para ele aceitar o presente, e Esaú acaba aceitando, não como um pagamento, mas como um selo da paz que eles fizeram. A paz foi selada. Mas e aí? A história não termina com os dois cavalgando juntos em direção ao pôr do sol. Pelo contrário, eles reconhecem que agora têm vidas diferentes, futuros diferentes.
Acontece uma negociação bem respeitosa. Esaú oferece companhia, oferece proteção. Mas Jacó, de um jeito bem diplomático, diz que não precisa. Ele precisa seguir seu próprio caminho, no seu próprio ritmo. A paz que eles encontraram deu a liberdade para que eles pudessem se separar, mas agora como amigos. E assim, os caminhos se separam. Esaú volta para a casa dele, em Seir, e Jacó continua sua jornada. Primeiro ele vai para Sucote, onde constrói uma casa. Depois, finalmente, ele chega em segurança a Siquém, em Canaã. E lá, ele compra um pedaço de terra, fincando raízes na terra prometida. Foi a paz com o irmão que permitiu que ele finalmente cumprisse seu destino. E a primeira coisa que Jacó faz quando se estabelece é um ato de adoração. Ele constrói um altar. E o nome que ele dá a esse altar diz tudo. Elo Elohe Israel, que quer dizer Deus, o Deus de Israel. Ele reconhece que sua jornada, sua sobrevivência e essa reconciliação milagrosa não foram só sorte, foi a mão de Deus que o trouxe de volta para casa. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta, né? Ela mostra como a humildade, a coragem e a disposição para perdoar podem de fato superar décadas de mágoa e medo. A questão que fica é: o que a gente precisa para transformar feridas antigas em novos começos?